Você já acordou com o coração acelerado antes mesmo de abrir os olhos? Às vezes o corpo ainda está deitado, mas a mente já começou a corrida. Contas, prazos, conversas difíceis, lembranças que pesam. Parece que o Udi nasce com uma pequena tempestade dentro do peito. Se isso descreve suas manhãs, respire fundo agora. Hoje eu vou te conduzir por um caminho simples e poderoso. Uma única oração que funciona como um escudo colocado logo ao amanhecer, para que nada roube sua paz. O mundo silencia do caminho, mas a alma fala. E é nesse intervalo, entre a última sombra da noite e a primeira luz do dia, que travamos nossa batalha mais importante. Qual voz vamos ouvir primeiro? A do medo, que aperta, ou a da esperança, que sustenta? A verdade é que muitas vezes saímos de casa descalços por dentro, sem proteção, sem foco, sem direção. Corremos para o celular, para a lista de tarefas, para a urgência alheia, e nos esquecemos de vestir a armadura certa. É aqui que entra o Salmo 121. Ele não é um enfeite religioso, nem um texto bonito para quadrinhos de parede. Ele é um protocolo de proteção espiritual. É como colocar um casaco antes do vento frio, como afivelar o cinto antes da estrada. Quando você declara: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Algo se alinha por dentro. Você lembra quem te guarda, quem te guia, quem te vê quando ninguém mais está olhando. Imagine, você vai atravessar as próximas horas como uma viagem, pequenos desertos e talvez algumas curvas inesperadas. O Salmo 121 foi escrito para viajantes e todos nós viajamos todos os dias. Ele diz que aquele que te guarda não dorme. Diz que o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Em outras palavras, quando a pressão aquecer, ele será a sombra ao seu lado. Quando a incerteza esfriar a alma, ele será o fogo que ilumina e aquece. Antes de abrir sua caixa de entrada, antes de rolar as notícias, antes de emprestar seu coração às urgências do mundo, faça este comprometimento simples. Levante os olhos primeiro. Coloque o Salmo 121 na sua boca como quem veste uma capa contra a chuva. E, se isso ressoa com você, deixe um rastro de fé agora mesmo. Escreva nos comentários: hoje eu começo com Deus. Essa frase não é mágica, é um posicionamento. É você dizendo ao seu dia quem comanda a sua jornada. Fique comigo, nos próximos minutos. Vamos ativar esse escudo e você vai sentir a diferença entre começar sozinho e começar coberto. Você já percebeu como o amanhecer tem dois lados? Para alguns, ele é esperança, o céu que clareia, o vento fresco que renova. Para outros, ele é peso, mais contas, mais batalhas, mais incertezas. O mesmo sol que ilumina também pode queimar. O mesmo silêncio que consola também pode sufocar. É por isso que o Salmo 121 é chamado de o cântico do viajante. Ele não nega a existência de perigos, mas revela a presença de um guardião em cada passo. Olhe para a sua rotina. Quantas vezes você já entrou em um dia carregando ontem inteiro nas costas? As discussões, as frustrações. É como se a alma acordasse exausta, que não secaram antes mesmo do corpo. Mas repare no que o texto sagrado promete. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormitará. Isso significa que mesmo quando você tropeça em pensamentos escuros, há uma mão firme que não solta a sua. Pense em Pedro no meio do mar, cercado por ondas. Ele afundou quando olhou para os ventos, mas foi sustentado quando olhou para Jesus. É a mesma lógica de cada manhã, onde você fixa os olhos, determina se você afunda ou caminha. O Salmo 121 nos treina a levantar o olhar
não para ignorar a realidade, mas para encarar a realidade cobertos de esperança. E talvez hoje você precise desse lembrete. Você não é mantido em pé pela sua própria força. Você não atravessa as horas porque tem todas as respostas. O texto é claro. O Senhor é quem te guarda. O Criador que acende estrelas no céu e guia oceanos, conhece cada detalhe do seu coração. Enquanto você dormia, Ele não descansava. Enquanto você lutava em silêncio, Ele já preparava socorro. Agora, faça este exercício comigo. Feche os olhos por um instante. Imagine que o calor do dia está forte demais. As responsabilidades parecem sol inclemente sobre a sua cabeça. De repente, surge uma sombra suave, um abrigo ao seu lado. É isso que a palavra diz. O Senhor é a tua sombra, não é proteção distante, é proximidade íntima. Ele está no lugar da sua ação, no lugar das suas decisões, no espaço onde você carrega peso e toma escolhas. E aqui está o convite. Antes de correr para resolver tudo, respire fundo e declare junto comigo: hoje não caminho sozinho. O Senhor é a minha sombra, o meu escudo, o meu guardião. Escreva nos comentários essa frase de fé. Cada vez que você escreve, você transforma um pensamento em testemunho, uma lembrança em declaração. Porque dias difíceis virão, mas quem começa com o escudo certo não se dobra. Quem começa no Salmo 121 caminha debaixo de cobertura divina. Quantas vezes você já se sentiu sufocado pela luz do dia? Aquelas horas em que tudo é claro demais, contas à vista, prazos que não perdoam, problemas que não podem mais ser adiados. O dia é luminoso, mas também implacável. E quantas vezes você já se sentiu perdido na noite? Não a noite de fora, mas a de dentro. Inseguranças, medos que não têm nome, vazios que aparecem quando as luzes se apagam. É por isso que o Salmo 121 declara, com ousadia: o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Perceba, não é uma promessa de ausência de dificuldades, mas de limite para o sofrimento. O sol pode queimar, mas não destruir. A noite pode assustar, mas não engolir. Deus coloca Ele não impede que a luta exista, no que parece, mas garante que a luta, sem fim, não vença você. Veja a história do povo de Israel. No deserto, sob sol escaldante, Deus cobria o caminho com uma nuvem. À noite, no frio e na escuridão, Ele acendia uma coluna de fogo. Dia e noite, uma presença constante. Essa não é apenas uma lembrança antiga, menos é um retrato da sua vida hoje. Talvez você esteja sob o calor insuportável de responsabilidades ou no frio da incerteza, mas a mesma presença que guiava Israel caminha ao seu lado agora. Pense também na sua própria jornada. Há momentos em que tudo é claro, você sabe exatamente o que precisa enfrentar. E há momentos em que tudo é turvo, você nem sabe explicar o que sente. O Salmo 121 cobre ambos. Ele diz: de dia e de noite você está guardado. Não existe intervalo de abandono, não existe buraco. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. A ansiedade que aparece às 3 da tarde e o medo que visita às 3 da manhã estão igualmente debaixo do olhar de Deus. Ele não tem turnos de descanso. Ele não dorme, não se ausenta, não terceiriza sua proteção. Então, eu quero que você faça algo simbólico agora. Coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa: de dia, o Senhor é minha sombra. De noite, o Senhor é minha luz. Repita até sentir que essas palavras não são só som. E se essa frase já começou a aquecer sua alma, escreva nos comentários: dia e noite, eu estou guardado. Isso não é apenas engajamento, é como cravar um estandarte espiritual sobre a sua própria vida. É declarar publicamente que a luz e a escuridão não ditam seu destino. Quem dita é o Deus que te guarda. O Salmo 121 chega a um ponto que muda tudo. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. Note a força dessa frase. Não é alguns males, não é a maioria dos perigos.
todo o mal. É uma promessa abrangente, sem asteriscos, sem rodapé. Mas o que significa guardar de todo o mal? Não é a ausência de lutas, porque todos nós enfrentamos perdas, quedas, lágrimas. O que o salmista declara é ainda mais profundo. O mal pode até se aproximar, mas não pode prevalecer. Pode ferir, mas não pode destruir. Pode atrasar, mas não pode anular o propósito de Deus sobre você. Pense em Jó. O inimigo tentou arrancar tudo, mas até o diabo reconheceu que havia uma cerca invisível em volta dele. Tu puseste um muro em redor dele, e de tudo o que tem rola 1 e 10. Mesmo nas provas mais amargas, a vida de Jó estava preservada. O mal bateu à porta, mas não teve a chave. Isso também é verdade para você. Talvez você esteja em meio a batalhas emocionais, financeiras ou espirituais que parecem maiores do que sua força. Mas existe um escudo sobre sua vida que não depende de sua performance, e sim da fidelidade de Deus. É Ele quem guarda a sua vida, não apenas sua saúde física, mas sua identidade, sua essência, seu futuro. E aqui está um segredo. Quando você acorda e declara esse salmo, você não está apenas repetindo palavras, você está ativando uma realidade espiritual. Você está lembrando ao inimigo que sua alma tem dono, que sua história tem cobertura, que sua vida tem um guardião eterno. Por isso, quero te conduzir a uma pequena prática agora. Respire fundo e diga em voz alta: O Senhor guarda a minha vida. Nenhum mal prosperará contra mim. Deixe essa frase vibrar dentro de você. Cada vez que você declara, é como reforçar um muro de proteção ao redor do seu coração. E se isso já está falando contigo, escreva nos comentários: eu vivo guardado em Deus. Quando você escreve, não é só interação, é proclamação. É como selar no papel espiritual o que você acabou de declarar em voz. Porque este é o ponto central do Salmo 121. Você não anda desprotegido. Você não atravessa este mundo sozinho. Existe um Deus que vigia cada passo, que não pisca, que não dorme, que não se ausenta. Ele guarda a sua entrada e a sua saída, hoje e para sempre. E assim o Salmo termina: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É como se Deus estivesse assinando o contrato de proteção sobre a sua vida. Não apenas para hoje, não apenas enquanto você lembrar de orar, mas para sempre. Pense nisso. Cada porta que você atravessa, cada caminho que você inicia, cada lugar para onde você vai, visível ou invisível, está sob o olhar do guardião que não descansa. Quando você sai de casa, ele vai com você. Quando você retorna cansado, ele entra junto. Quando você enfrenta estradas que parecem perigosas demais, ele já está à frente. Jacob, no deserto, ouviu a promessa: eu estou contigo, guardarei por onde quer que fores, e não te deixarei até cumprir aquilo que prometi. Essa não é apenas a história de um patriarca antigo, é a sua história hoje. O mesmo Deus que caminhou com Israel nas trilhas do deserto, caminha com você nos corredores da sua vida. E talvez você precise ouvir isso. Você não está à mercê da sorte. Você não depende apenas de força própria. Existe um olhar divino que acompanha seus passos, que sustenta suas mãos, que guia seu coração. Quando todos parecem ter esquecido, ele continua ao seu lado. Agora feche os olhos comigo e ore em silêncio ou repita em voz baixa, oração guiada. Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Guarda minha entrada, guarda minha saída, guarda minhas palavras e decisões. Que nenhum mal prospere contra mim e que nenhuma sombra roube a paz que o Senhor me dá. Reveste-me com tua sombra durante o dia e ilumina-me com tua luz durante a noite. Eu escolho começar este dia contigo, meu guardião, meu protetor, meu Deus. Respire fundo e sinta como essas palavras não são apenas som, menos são promessa ativada. Se essa oração tocou você, escreva nos comentários: o Senhor
é o meu guardião. Esse ato simples é um selo de fé. É você declarando publicamente que não caminha sozinho. E antes de sair deste vídeo, compartilhe. Alguém próximo a você pode estar atravessando um deserto sem sombra, uma noite sem luz, um caminho sem proteção. Este salmo pode ser o abrigo que essa pessoa precisa hoje. Por fim, volte amanhã. Cada novo amanhecer é uma chance de recomeço com Deus. E aqui, juntos, vamos transformar cada manhã em um altar vivo, em um ponto de partida coberto pela presença dele. Porque com o Senhor à frente, você não precisa temer, nem o dia, nem a noite, nem o agora, nem o futuro. Você é guardado para sempre.